Cara, assim, o Cláudio viveu à procura de sempre conseguir passar dessa linha do artista dos 50 mil. Só que eu sempre acreditei no samba. Eu sempre acreditei naquelas peças que estiveram comigo, eu sempre acreditei nelas. Eu nunca trabalhei num artista que eu não acreditasse. Dando exemplo hoje do Boca Louca. Quem está fazendo hoje no lugar do Renato é o filho dele, que era um desejo do pai. E a gente fez porque a gente acredita e está funcionando, está rodando. Então, assim, eu nunca deixei de acreditar. Apesar de que, por esse período que eu tive, já desses anos todos trabalhando, várias decepções de pseudos investidores. Entendeu? Por exemplo, o Volpo Sereno teve um investidor que se chamava Marcelo, que cuidava da comida e alimentação lá do Vasco da Gama, entrou no meio do caminho, me fez eu fechar com uma rádio, na hora de pagar a rádio não pagou. E eu não abandonei o barco, eu fui fazendo, seguindo com a música na rádio, pagando com aquilo que a gente podia, separando um pouquinho de cada um para poder fazer lá, e no meio do caminho a gente acabou se decepcionando porque o Volpo Sereno seguiu o caminho dele e deixou para trás. Então, assim, foram muitas decepções. Quando eu consegui acertar com o Renato, que sempre foi meu amigo, morou comigo, enfim, algumas composições dele ele fez quando a gente morava junto, enfim. A gente brigava demais, a gente ficava às vezes 2 dias sem se falar, eu vi nele a minha vitória, a minha luta para conseguir levantar esse troféu, sabe? E a gente, apesar de dele ter ido embora, eu tenho certeza de que o nosso objetivo foi alcançado, sabe? Porque a gente conseguiu entrar no cenário de novo, sabe? Faltava só realmente ele estar presente. Porque a gente já está em todos os festivais esse ano, a gente teve o apoio do Gordinho da GR, que é nosso sócio no projeto, continua como sócio hoje. Quando a gente tinha o primeiro objetivo, que era levar ele para a Europa, que ele nunca tinha ido para a Europa. Antes dele morrer, a gente foi 2 vezes, inclusive ele passou mal lá em Paris. Foi mó sufoco. Quando ele passou mal, a gente estava numa rua chamada Champs-Élysées, a gente apostou em ficar mais um dia lá. Quando eu entrei na loja para comprar um tênis, ele começou a passar mal. Eu não falo francês. A gente tinha visto uma menina panfletando, brasileira. Eu fui lá e trouxe a menina, junto com um menino que estava com a gente lá, conseguimos dar o socorro, botou 3 stands, ficou 10 dias lá. A gente teve que cancelar casamentos aqui no Brasil. Diga-se de passagem, o Arlindinho nos ajudou, foi lá para cobrir o casamento, sabe, para dar uma valia à pessoa, enfim. Essa história com o Renato, ela era, para o Cláudio, a realização daquilo que ele sempre lutou. Foram 7 anos de muita luta. De muita luta. Muita, você não tem noção. E para mim, hoje, não ter o artista de 50 mil, hoje já não me representa mais. Hoje eu continuo com Intimistas, continuo com a minha luta dos grupos que estão na batalha, estão na luta, como Batucaê, entendeu? Enfim, eu voltei a essa etapa, eu voltei passos atrás, sabe? Porque o Boca Louca, quando você tem um artista linha, que era o que o Cláudio esperava, ele consegue dar uma relaxada, ele consegue dar uma descansada, ele consegue recuar um pouquinho, porque ele consegue mexer peças para poder viver a sua família. E aí, com essa perda, eu tive que voltar atrás. Eu fiquei completamente desequilibrado, eu fiquei para psicólogo, enfim. Mas tive apoio de muita gente, sabe? O Andros, o Gordinho, que me ajudou até financeiramente, ajudou no enterro do Renato, enfim. E várias pessoas que realmente, sabe, me ligaram, me deram apoio. Pô, o Andros foi formidável, cara. O Andros foi um cara que, nem esperava dele, sabe? Foi muito bacana, sabe? E eu só continuei nesse trabalho, no Trabalho Não Para, por causa dessas pessoas que fizeram contato comigo. Eu fiz uma postagem no meu Instagram. Eu ia realmente, sabe, eu tava muito mal, e essas pessoas me ligaram e me confortaram e falaram da minha importância, falaram da minha, sabe? E eu continuei. Então eu hoje, com o psicólogo, com tudo que aconteceu hoje, eu sou um cara realizado. Sou um cara realizado porque eu consegui chegar, apesar de eu não levantar o troféu,
eu fui pra final, entendeu? Eu fui pra final e todo o povo, todo mundo do meio sabe o quanto foi complicado a gente chegar até lá. Entendeu? Então, assim... E hoje eu tô aí, tô com intimistas, o intimista tá caminhando, tá andando, Batucaê, entendeu? Batucaê, eu tô com várias propostas, várias propostas, mas muita proposta. Seja algumas propostas que você tem, o fofoqueiro, né? O fofoqueiro é assim mesmo, não tem jeito. Cara, sem querer mexer nessa ferida, né, irmão, que, sinceramente, cara, o Renato foi um... Quanto vocês me ajudaram? Quanto vocês me ajudaram? Eu me lembro que era final do ano, né? Eu em casa, cara, na pandemia, né? Sem show nenhum. Você me ligou perguntando se poderia me ajudar falando com o Renato, né? Cara, o Renato na mesma hora, tá maluco, vamos trazer o Rosil para ajudar ele também no final do ano. E o Renato eu sempre chamava ele um cara muito generoso, para quem não conheceu o Renato, né, cara? E a gente sempre muito preocupado com o Renatinho, né, cara? Porque, assim, é uma questão de mudar os hábitos mesmo dele, de ser amigo e às vezes de não querer encher o saco dele. Mas para quem não conheceu o Renato, cara, um cara muito generoso, um cara com um coração gigante. E a gente não perdeu só um cantor, né, irmão? Se eu não perdi um cantor, perdi um irmão, imagine você que viveu tudo. Acho que você viveu tudo. Tudo com o Renato. Foi muito complicado. Pô, a gente brigava pra caramba, a gente discutia, mas a gente estava junto, sabe? Foi muito complicado. Mas, enfim. Eu prefiro, assim, segurar um pouco com relação ao Renato, mas eu tive que falar, porque quando você perguntou sobre o Cláudio, eu me sinto realizado, sim. Por todas as histórias, por todos os artistas que eu fiz, por tudo que, assim, Marcel Valle, cara, foram muitos artistas que passaram pelo Malagueta e que todos eles hoje são meus amigos. Só os que não agiram como a gente esperava, né, é que acabaram seguindo um caminho diferente. E não vou falar nomes para não, mas eu falo aqui na produtora, cara, não é polêmica não. Se for polêmica, meu irmão, peraí, outro negócio. Aqui a gente mas vamos assim, de 10, 8 a gente tem um bom relacionamento, a gente cresceu muito, fez muito com que o artista caminhasse, estava na nossa expectativa, só que teve um pós ou uma coisa ou outra que acabou fazendo com que ele seguisse o caminho, ou cada um seguiu o seu caminho. Sim, e a gente continuou por aqui. Faz parte também para qualquer profissão, é assim mesmo, não tem jeito, irmão. Mas eu me sinto muito vitorioso, sim. Só o último detalhe, assim, rápido, só para contar. A gente brigava pra caramba, porque eu sempre tive envolvido em algumas polêmicas, eu tô evitando de falar, de repente, por isso que eu tô um pouco fora de sintonia. Tá dentro pra caramba. Porque eu, na verdade, eu sempre fui muito polêmico, eu discutia com o Renato pra caramba, eu tive o problema do Felipe Neto, que eu fiz a filmagem dele na época da pandemia, cara.